É isso mesmo que tu ouviu aí, para tudo, meu parceiro. Finalmente lançamos a 4ª temporada do Overlord e, cara, tá simplesmente bom demais. O começo trouxe pra gente aquele gostinho de quero mais, que pra quem achou inclusive esse episódio meio paradão, que não teve coisas demais, cara, teve sim. Só que você não percebeu as coisas que apareceram no episódio, que foram ditas ali no bate-papo do nosso querido Ainz. Então vem comigo que tem muita coisa legal pra gente explicar, pra gente discutir, muitas coisas que provavelmente você perdeu e que não foi totalmente explicada no anime até agora, e aí eu vim aqui pra explicar pra vocês, tá? Então vem comigo que essa análise aqui tá maneiríssima, vamos junto, vem que vem. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O Overlord 4 já é um sucesso gigantesco. Só pra vocês terem uma noção, antes mesmo dele ser lançado, já era o 3º mais esperado no My Anime List, cara. Então a galera tava no hype total, doida pra ver o circo pegando fogo. E cara, o anime começou realmente muito bem. O efeito que esse primeiro episódio trouxe pra gente, a narrativa em torno do Ainz começando a pensar nos seus planos pra criar o Reino Feiticeiro de fato, é algo muito bom de se ver. A gente começa a ver ele tendo alguma interação mais bacana com os NPCs, né? Os guardiões ali de andar, todos eles vendo como é que se governava um país de fato. Porque assim, o Ainz tem problemas com leis, né? Do Reino Feiticeiro. Ele não sabe literalmente nada sobre as leis. Principalmente desse novo mundo. Então é legal que desde o início desse episódio a gente pôde ver sem sombras de dúvidas que o Ainz lembrava também um pouco dos seus companheiros no passado, que parece até que essa temporada a gente pode ter alguns flashbacks de lembrança e mais até do que as outras do passado. Quando a gente avança um pouco mais pra história então, tem uma cena que aparece ele alimentando um bichinho, que parece uma boca, literalmente, como se fosse o bichinho de estimação dele. Esse bichinho aí, galera, é uma peça extremamente importante, pô, até porque quando ele tava dando uma volta em Errantel, o bicho tava preso na garganta dele, como se fosse na corda vocal. Esse monstro aí, ele é conhecido como Nuru-Nuru, e é um monstro mercenário gerado com ouro do Yggdrasil. E agora que ele conquistou Errantel, o Ainz passou a cuidar do Nuru-Nuru, que serve como sua voz pessoal para poder manter a imagem no novo mundo de que Ainz é totalmente diferente de Momon, que são dois personagens diferentes, distintos. O Nuru-Nuru é um inseto que se liga nas cordas vocais do Ainz, que literalmente imita as vozes de uma outra criatura, muda um pouco a sua voz, fora que essa criatura prefere ficar escondida na escuridão em vez de simplesmente tomar a luz solar. Uma vez aplicada ela na garganta do usuário, tem essa mudança de voz direta e parece até com o que a Entoma faz para roubar as cordas vocais das outras pessoas, tanto que o Ainz até pedia pra Entoma pra cuidar desses bichinhos aí antes. Falando a respeito então das criações de leis que a gente comentou aqui do Reino Feiticeiro, cara, foi quem ficou encarregado de fato a Albedo e o Demiurgos, porque o Ainz, como a gente falou, literalmente não tem nada de saber de leis. Ele afirmou até que não teria como um funcionário de um escritório comum comandar um país. Basicamente, ele teria que fingir que conseguia fazer isso. Assim, começou nesse momento a dar uma liberada pra gente de um pouquinho da história dele do passado. A gente sabia que ele é um cara assalariado, um trabalhador, e agora sabemos que ele trabalhava num escritório no passado e não necessariamente ia conseguir governar tudo. Mas, pensando por outro lado, ele já foi um grande governante de Nazarick, da própria guilda Ainz Oogon no passado em Yggdrasil. Ou seja, antes de ficar preso no jogo, ele já teve algumas experiências, mas não com relação à lei. Tanto que até a Albedo brinca com ele ali, falando que, é claro, que um ser supremo não tem as leis se aplicando sobre ele. Realmente não tem, cara. Ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser. E aí foi quando a gente viu a primeira interação dele com os guardiões, né? Abrindo umas ideias ali pra Albedo, pro Maré, pra Aura, que tinham chegado ali depois. Logicamente que essas ideias eram pra ser de todos os NPCs, né? Cada um dos NPCs, mas ele simplesmente pegou as ideias e deu uma modificada ali, a moda dele, né? Porque tinha que se ver o que seria melhor ou não a se fazer, né? Melhor pros planos dele. Como, por exemplo, a criação de um sistema educacional do Reino Feiticeiro. Isso porque o Ainz já viu que se ele conseguisse encontrar pessoas talentosas, aumentaria a força de Nazarick sem sombra de dúvidas. Ter o máximo de aliados agora era imprescindível para ele começar essa dominação mundial que ele quer. Por isso o Ainz quis instituir o orfanato em Errantel. O objetivo do Ainz de fazer isso, de ter esse orfanato, é para evitar que as informações da grande tumba de Nazarick vazem para o lado de fora do Reino Feiticeiro, além das suas fronteiras de fato. Mas ainda tem outro objetivo, que é estabelecer esse orfanato para iniciar a educação em torno de um país por meio de lavagem cerebral nas crianças.
Muitos deles incluem a necessidade de Nazarick doutrinar crianças pequenas que vivem no Reino Feiticeiro, especialmente os órfãos sem pais que acabaram perdendo os pais na guerra. E eles iriam educar essas crianças para seguir as regras dele e todos os regulamentos do Reino Feiticeiro. No entanto, o reino também tinha que se esforçar para se diferenciar, trazer conhecimento, e esse conhecimento ia ser ensinado a mais para os que eram considerados mais próximos a eles, aqueles que não estavam tão próximos assim de Nazarick, seriam meio que deixados de lado, né? Entre aspas, eles iam ter conhecimento, mas não o mesmo do que a galera confiável. Em outras palavras, um grupo selecionado de pessoas seria escolhido para receber um nível mais alto de educação, desde que fossem considerados confiáveis o suficiente para Nazarick aceitar. Wise, então, confiou sua fundação na administração desse orfanato aí, a líder das Pleiades, a Yuri Alpha, e também com duas personagens incríveis que acabaram de aparecer. A galera ama, mano, inclusive esses personagens aí amam crianças também, tá? Wise não perdeu tempo, ele pediu pra Albedo, inclusive, para libertar a Pestônia e a Nigredo, que é a irmã da Albedo. A Nigredo a gente ainda não viu na história até o momento, ela não foi citada nem no anime, cara. Até agora não tinha sido explicado, nem mencionado nada sobre ela, mas na novel já foi explicado que devido ao trabalho árduo dessas duas aí no passado da tumba, o Wise decidiu deixá-las solicitarem qualquer tipo de recompensa que elas quisessem. E quando a Solution, por exemplo, pediu que ela queria os humanos para se aproveitar, porque a Solution gosta de engolfar o humano, né? Ela é um slime, então ela engole os humanos estilo Rimuru. O Wise até relembra que os humanos que estavam sendo mantidos em cativeiros dos 8 dedos e também dos humanos restantes sendo protegidos pela Pestônia e pela Nigredo, que estavam sob confinamento, especificamente falando de crianças e bebês. Eles decidiu fazer o quê? Dar a Solution os membros restantes da 8 dedos, porque ele não usaria os outros que estavam com a Pestônia e com a Nigredo, porque correria o risco delas duas irem contra a ordem dele para poder salvar as crianças. Ainda assim, devido a essas ações, a Nigredo foi confinada na prisão congelada no andar do Coctus, lá no 5º andar, com a Pestônia como sua colega de cela. Mais tarde, agora, né, nessa 4ª temporada, o Wise deu permissão a Yuri Alpha para poder, de fato, comandar tudo e liberar, né? Falou para Albedo liberar essas duas aí para ajudar a construir o orfanato, patrocinado pelo Reino Feiticeiro. Tanto a Nigredo quanto a Pestônia, então, são liberadas do confinamento e mais tarde são encarregadas de gerenciar um novo orfanato da Guerra em Recantel, a fim de ajudar todas as integrações das gerações futuras para permanecerem leais a Nazarick. Isso trouxe pra gente uma ótima notícia, que a Nigredo pode dar as caras. Estamos falando assim, não dela aparecer só sendo citada, dar as caras mesmo. Primeiro que assim, eu nem sei se ela vai dar a cara ou não, porque ela é tão assustadora que eu nem sei se os caras vão desenhar ela pra botar no anime ou não, né? Dizem que a Nigredo não tem nem rosto, cara. Então eu acredito que ela possa aparecer sim nessa temporada, que vai ser muito interessante. Quanto mais personagem novo a gente tiver, melhor, né, galera? Concordamos com isso. Mas logo depois disso, então, rola a cena engraçada da Albedo disputando colo com a Áurea Maré ali, mano, do Wise. Muito bom, cara, muito legal. Parece que a comédia não ficou de fora dessa temporada também, tá junto. E o legal é que essa parte é boa porque o Wise também cita sobre o reino dos Elfos Negros, que começou a vir agora no volume 15 de Overlord, 15 e 16, né, que estão saindo aí. Provavelmente Aura e Maré se adaptariam muito bem junto com outros elfos e teriam um crescimento adequado lá. E era isso que o Wise queria. E por outra vez, a Albedo até entrou num assunto que o Wise não sabia. Mais uma vez, né? Muito boa essa parte também dele, pedindo pra Albedo explicar de forma detalhada e fácil pra ele conseguir entender do que ela tava falando, né? Explicar tudo, porque ele não sabia nem qual era o assunto. E por sinal, o assunto era das mercadorias, galera. Do livro que ele tava lendo, que falou sobre algumas mercadorias e tal. Mas isso tudo acontecia porque Errantel não estava recebendo mais pessoas, mais mercenários, nem nada. Literalmente, o lugar vivia do comércio antes. Só que novos comerciantes e aventureiros não apareciam por lá pelo fato do Wise ter assumido, e isso assustou as pessoas, inclusive os próprios moradores de Errantel. Logicamente que tem outros fatores para os aventureiros, por exemplo, não estarem lá, porque ali tem muitas poucas missões, já que agora ele não queria acabar com outras raças, né? De fato, não poderiam ser exterminados monstros nem nada, porque o Wise estava começando a cultivar aquilo ali. Então eles não recebiam recursos externos. E a resposta seria aprimorar alguma coisa ali dentro do reino. Por isso que o Wise foi direto pra Guilda dos Aventureiros, mano. Lá é quando as coisas vão começar a ficar sérias. Só que antes disso, lógico, teve o pedido da Albedo pra ir pra Restize. Você sabe por que ela pediu pra ir pra Restize? Não é pra encontrar o Philip, tá? Ela foi pra lá pra encontrar a tão famosa Princesa de Ouro, que inclusive já se encontrou com Demiurgos nas outras temporadas aí, só que você provavelmente não percebeu. É a Princesa Renner, cara. Por isso ela pediu pra ir pra lá.
Lógico que aí é que tá outros personagens importantes que vão aparecer, o fato do próprio Philip que vai causar um rebuliço inteiro nessa história. Mas isso fica para um próximo episódio, né? Mais tarde temos a Fifth indo junto com o Ainz quando ele decidiu receber a visita do ator de Pandora. Ela ficou até emocionada quando testemunhou o Ainz e o ator ali terem um momento de pai e filho, que eu achei interessante pra caramba, né? E concordou até em não falar pra ninguém. Eles tinham que manter esse segredo ali, porque imagina só o que ia causar se os outros seres de Nazarick descobrissem que o Ainz tratava o ator de Pandora literalmente como filho e tal. E vai ter problema, porque o ator de Pandora já começou a chamar ele de pai ali, né, mano? Ele vai mandar o ator de Pandora não chamar de pai na frente dos outros daqui a pouco. Porque senão vai chegar no meio da galera toda de todos os guardiões. Aí, ô, pai! Aí não vai dar certo, né? Esse negócio não vai dar muito certo, não. Mas a própria Fifth estava acompanhando o Ainz quando eles estavam andando pela rua de Rantel ali. Comentou que ela estava feliz pelo reino feiticeiro e tal, porque o Ainz começou a ser um governante bom. E achou rude ninguém prestigiar em homenagem ao Ainz. Literalmente todo mundo ficava espreitando escondido ali enquanto o Ainz caminhava. Ela também disse que os seres humanos eram formas de vida lamentáveis, sacou? E concordou que todos deveriam se ajoelhar diante do grande imperador, do grande governante Ainz Urugon. Só que geral morria de medo, né, cara? Ninguém nunca viu uma nação governada por um morto-vivo nesse novo mundo. Ainda mais o padrão do nosso caveirão. O que revelou pro Ainz também que a maioria dos NPCs da tumba de Nazarick achava que os seres humanos eram literalmente inferiores. Porra, imagina quando eles descobrirem que o Ainz é um ser humano, né, cara? E aí vai dar ruim. Ela também acompanhou ele até a Guilda de Aventureiros, onde as coisas começaram a pegar fogo aí, né? O principal negócio da Guilda de Aventureiros, normalmente no mundo, é receber solicitações, né, de vez em quando, de alguns aventureiros individuais que chegam lá e precisam completar essas missões para ganhar uma graninha. A guilda examina se a solicitação é legal ou não e quão difícil ela será para poder classificar com relação à dificuldade e os aventureiros mais brabos conseguirem ir fazer, né? Todos esses pedidos são listados no quadro da guilda de missões específicas para diferentes aventureiros classificados aceitarem eles lá. Além disso, o cliente que escolher pode nomear um determinado aventureiro. Já aconteceu isso, que foi nomeado Momon, para a guilda entrar em contato e tal, e ele ir lá e fazer o que tem que fazer. Parece que a guilda também coleta e registra várias informações sobre vários monstros desconhecidos, como o Sábio Rei da Floresta. E isso é bom, porque eles descobrem locais desconhecidos. Tá aí a sacada do Ainz. Além de parecer que é uma guilda de aventureiro em cada cidade da população, como cada guilda tem o seu próprio e respectivo mestre de guilda, os sistemas de comando entre diferentes quartéis generais da guilda é totalmente desconhecido. No entanto, é claro que existe um sistema básico, assim como a classificação e a dificuldade, tanto para os aventureiros quanto para as missões, é compartilhado internacionalmente. Em tempo de crise, por exemplo, o mestre de guilda pode convocar todos os aventureiros registrados para poder fazer o apoio ou até mesmo pedir ajuda às pessoas da guilda, né, como o caso de mágicos, de outras associações governamentais e assim por diante. Devido à recente anexação de Errantel pelo Reino Feiticeiro, a Guilda dos Aventureiros de Errantel começou a declinar, como a gente comentou, e à medida que aconteceu isso, se tornou mais difícil para os aventureiros encontrarem um emprego lá na caça de monstros, na proteção das pessoas. Isso ocorreu porque quase todos os seus trabalhos foram ocupados, principalmente pelos Cavaleiros da Morte e Comedores de Alma, ou seja, súditos do Ainz. No entanto, o Rei Feiticeiro, tomando nota do seu declínio, decretou que chegou lá na Guilda de Aventureiros de Errantel e falou que começaria a mudar tudo sobre seu novo governo. Em vez de permanecerem exterminadores de monstros, os aventureiros se tornariam agentes independentes, reconhecidos do Reino Feiticeiro. Ele se agregaria de fato ao governo, coisa que nunca tinha acontecido antes. Os aventureiros assumiriam a única tarefa de não apenas descobrir o desconhecido para o Ainz, que é aquilo que a gente falou da exploração, igual eles viram o Sábio da Floresta lá, eles iam a lugares diferentes, iam descobrir tudo e também explorar o mundo no geral para poder dar recursos para o Ainz. Por meio dessa nova política, a Guilda de Aventureiros de Errantel receberia apoio da sua nação, o que inclusive ia estabelecer uma instalação de treinamentos para os aventureiros, que eram necessários antes de enfrentarem o desconhecido. De certa forma, a instalação se tornaria um método de treinamento mais prático do que o seu modelo atual. Então a gente sabe que o combate ao vivo contra os monstros seria necessário de qualquer forma. E alternativamente o Ainz estava pensando em construir também um labirinto para os aventureiros se aprofundarem, considerando que eles precisariam se acostumar aí com o combate em equipe ao lado dos semi-humanos e não humanos. Por quê? Porque ele estava pensando em criar a grande utopia, cara.
Apesar de incorporar a Guilda dos Aventureiros ao Reino Feiticeiro nacionalmente, acumular aventureiros levaria um tempo ainda para o Ainz, já que a nação controlava apenas aquela cidadezinha de Errantel. Mas como resultado, o número de aventureiros que eles estavam tentando recrutar foi completamente insuficiente em tamanho. Por essa razão, ele teve que aumentar o número de aventureiros humanos antes de usar aventureiros de outras raças para não dar problema, né? A razão pela qual eles estavam fundando a própria Guilda de Aventureiros foi para espalhar o nome do Reino Feiticeiro Ainz Oogon pelo mundo. Imagina só, todo mundo agora, todas as nações descobrindo que o Rei Feiticeiro Ainz Oogon é dono de uma guilda de aventureiros, cara. Foi uma oferta completamente tentadora, que teve que ser aceita. E que ainda por cima o Ainz usaria todos os recursos para ajudar a guilda, e seria simplesmente incrível, porque ele transformaria os aventureiros em verdadeiros aventureiros mesmo, trazendo a todo o seu potencial máximo à tona. E quando saiu da Guilda de Aventureiros lá, foi quando ele mostrou pra gente, revelou de cara no anime os planos dele, de criar essa grande utopia, um reino tão bom que todos que estão dentro jamais iam querer sair, e quem estiver fora ia querer entrar, cara. Um reino composto por todas as raças que vivessem em pé de igualdade, e também que podiam usufruir da culturas e talentos uns dos outros. Pô, isso era bom demais. O Ainz queria fazer todos se curvarem aos seus pés e recriar, né, de fato, a guilda Ainz Oogon, com a esperança de poder encontrar um dos seus companheiros perdidos nesse mundo. A gente sabe que a guilda dele no jogo era uma das mais tops que tinha. Não era a mais forte, mas estava no top 10. E aí, recriando isso na prática nesse mundo, era literalmente impossível que alguém não visse acontecer. Algum dos amigos dele com certeza viria se tivesse nesse mundo. E é claro que ele adoraria mostrar Errantel, né? Falar pra todo mundo, mostrar a capital do Reino Feiticeiro que se tornou Errantel para os seus companheiros, como ele mesmo disse no final do episódio. E aí, meu querido, eu quero saber de você agora. Curtiu esse primeiro episódio de Overlord? Tava esperando alguma coisa mais movimentada? Não tava? Conseguiu pegar todos esses insights bacanas, essas explicações aí, esses negócios que explodem a mente durante todas essas referências que a gente viu? Com certeza você deve ter. Se tu acompanha o canal, tu pegou, cara. Tu conseguiu pegar. A galera que acompanha aqui sabe como é que o canal funciona. Bem, e se você não pegou, cara, agora você já tá com tudo na sua mente, porque eu trouxe tudo pra você aqui, ó, de mão beijada, eu trouxe de bandeja, cara. Esse é meu trabalho, informar você. E é claro que a gente vai continuar acompanhando isso, por isso que eu falo, comenta aí embaixo o que você achou, o que você esperava desse primeiro episódio, se você achou ruim, bom, deixa esse comentário aí pra gente continuar esse papo aqui embaixo, cara. Pô, vai ser muito bom responder vocês. E é lógico, para você acompanhar os próximos vídeos, você tem que estar inscrito aqui no canal, porque vamos ter novos episódios com novas explicações diferentes. Então, cara, se inscreve aí, ativa esse sininho para quando chegar o próximo vídeo de Overlord, tu não perder. Tem 2 volumes novos sendo lançados, tem muita coisa pra gente falar de Overlord, você não pode perder mais nem um minutinho sequer de informação. Tamo junto sempre, galera. Obrigado pela força aqui no canal, vocês são brabos demais e sempre fortalecem a gente. Beijo no coração, um grande abraço e até a próxima.